Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, começando o Conexão América Latina aqui na nossa programação ao vivo. Já convido vocês a curtirem o nosso sinal 24 horas, o nosso programa, a comentarem à vontade aí no chat, né, que a gente vai interagir aqui com os companheiros. Se você também não for inscrito, inscreva-se na Causa Operária TV, tem um botãozinho embaixo do vídeo. E do lado desse botão tem um botão Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 por mês, você se torna membro da Causa Operária TV para ajudar a gente a construir essa TV revolucionária, anti-imperialista, marxista, de esquerda, comunista, um sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma programação bem vasta, variada, programação ao vivo de segunda a sexta, com análise política da semana no sábado, com programas na noite de domingo e com uma programação especial no final de semana. Você que costuma assistir aí assiduamente a COTV deve ter percebido que nos finais de semana, por exemplo, a gente exibe documentários, né? A gente exibe uma programação diferente, inclusive, da programação ao vivo aqui de segunda a sexta, com uma riqueza também muito grande, né? Vários documentários aí, reportagens, etc., que você pode assistir no nosso sinal ao vivo da COTV, que é a única TV de esquerda, né, de um partido de esquerda, com sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana, no Brasil e também no mundo, né? O PCO é o único partido que tem uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao vivo, no YouTube. Você pode, né, gostando dessa programação, gostando do nosso programa, compartilhar nas suas redes sociais, né, o Conexão América Latina, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, Telegram, em páginas também, no Instagram, em outras redes sociais também, no Twitter, né, nos seus perfis pessoais, para os seus amigos também, em mensagens privadas, por e-mail, por exemplo, também. O e-mail já foi criado aí há 30 anos, pelo menos, e continua sendo uma forma importante aí de divulgação, né? Vocês podem usar todas as redes sociais aí para enviar o nosso conteúdo para os seus amigos, para que eles conheçam a Causa Operária TV, conheçam a qualidade da nossa programação. Bom, uma outra lembrança, né? Hoje volta o curso sobre o stalinismo, às 19h, na plataforma da universidademarxista.com.br. Vocês aí que estão inscritos vão poder assistir a 13ª aula do nosso curso, apresentado pelo Rui Costa Pimenta, já falando agora da política internacional da União Soviética stalinista, né? A política do terceiro período, a ascensão do nazismo, as frentes populares. Um curso exclusivo e um curso detalhado, né, minucioso, muito rico, né, em informações e em análises também. Você pode se inscrever no curso, caso não seja inscrito. É apenas R$ 100 a inscrição, são 16 aulas ao todo. Como eu falei, hoje a gente vai iniciar a 13ª aula. Você pode assistir essas aqui, daqui para frente ao vivo, e as anteriores você vai poder assistir também, porque fica gravado ali. A sua assinatura dura 6 meses, e aí você pode assistir quantas vezes quiser todas as aulas, e além disso você pode acessar no mesmo site, na mesma plataforma, a enciclopédia marxista, com centenas de verbetes aí, muitos deles relacionados ao curso do stalinismo, aos cursos anteriores do fascismo, da Revolução Chinesa, além da própria biblioteca socialista também, com centenas de livros, de textos, de documentos aí para você acessar online, né? Então é imperdível aí todo o conteúdo, né, do site da Universidade Marxista, da nossa plataforma. Bom, vamos falar então, começar o nosso programa exibindo a coluna da Márcia Chueri, que está em Havana, Cuba, onde ela mora, e que é exibida aqui toda terça-feira no Conexão América Latina.
Olá, hoje é 2 de março de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Esta semana, vários amigos do Brasil me perguntaram sobre o combate à pandemia aqui. Claro que isso tem a ver com a situação que estão vivendo. Eu já tinha comentado que os números subiram muito depois de novembro. Agora, com as medidas mais rigorosas que foram adotadas desde janeiro, os números de positivos começaram a baixar de novo. As medidas continuam em vigor. Estamos em isolamento e as aulas continuam suspensas. Ou melhor, as aulas continuam sendo pela TV. O isolamento, a redução da atividade econômica, a redução dos voos, a obrigatoriedade de quarentena para quem entra no país, tudo isso significa um grande esforço para Cuba. Junto com as medidas do bloqueio, colocam a ilha numa situação econômica bem complicada, mas a saúde da população é prioridade absoluta. Então, o jeito é ter calma, lidar com um pouco de desabastecimento, fazer as filas estritamente necessárias e seguir todas as normas sanitárias. Sabemos que a única solução definitiva até este momento é a vacinação. A questão das vacinas anti-Covid-19 no mundo é muito séria e mostra a incapacidade do sistema capitalista para lidar com situações como essa, que põe em risco a existência de grande parte da humanidade. A proposta de suspender as patentes e formar uma associação de países produtores das vacinas para distribuir no mundo inteiro caiu em ouvidos surdos. Os países ricos, claro, acharam desnecessário. O que temos até o momento é que um pequeno grupo desses países monopolizou mais de 80% da produção mundial de vacinas. Alguns compraram uma quantidade de doses muito superior à sua população. E isso só pode ter uma explicação. Daqui a pouco, com o agravamento da situação, muitos países terão de pagar qualquer preço para proteger o que restar de sua população. Já há denúncias de que grandes laboratórios estão pressionando governos de países pobres a penhorar o patrimônio nacional como garantia para comprar vacina. A região das Américas continua sendo o epicentro da pandemia de Covid-19 e Cuba é o único país latino-americano que tem candidatos vacinais próprios. Isso é resultado de uma política revolucionária de longo prazo, de investimento em ciência, pesquisa e tecnologia. É soberania para o país. Países maiores e com mais recursos naturais, como o próprio Brasil, não conseguem resultados comparáveis. Então vamos lá. Como estão as vacinas cubanas? Este mês começam os ensaios clínicos de fase 3 de 2 candidatos vacinais cubanos. A Soberana 2, produzida pelo Instituto Finlay, e a Abdala, produzida pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. A fase 3 é feita aplicando o produto a dezenas de milhares de pessoas para confirmar os resultados positivos dos ensaios anteriores. Resultados positivos significa que elas já se mostraram seguras e provocaram uma forte resposta imune ao vírus. No caso da Soberana 2, paralelamente à fase 3, que será com 44 mil voluntários, será feito também um ensaio de intervenção com mais de 1 milhão de participantes. É aí que entra a campanha Mais Vacina Soberana 2, que foi lançada no Brasil por várias entidades. Entre elas estão o Comitê Carioca de Solidariedade com Cuba, o Movimento Capixaba de Solidariedade com Cuba e o Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. A proposta dessa campanha é que o governo brasileiro adquira uma parte da produção de Soberana 2 para que o país participe desse ensaio em massa da vacina. Isso seria feito em convênio com alguma instituição brasileira com experiência em vacinas, para agilizar a aprovação pela Anvisa. Diante da situação que temos aí, o objetivo da campanha é extremamente benéfico, porque permitiria imunizar de imediato a dezenas de milhares de brasileiros. E já que estamos falando de cooperação de Cuba em saúde, vou passar uns números aqui. Nesses 60 anos de processo revolucionário, a colaboração médica cubana já ofereceu algum tipo de atendimento a cerca de 2 bilhões de pessoas.
realizaram mais de 14 milhões e meio de cirurgias, quase 5 milhões de partos e salvaram 8 milhões e 700 mil vidas. Atualmente, há 30 mil trabalhadores de saúde cubanos em missões permanentes em 66 países, fora as brigadas Harry Reeve, que estão na linha de frente contra a pandemia. Desde o início da doença, Cuba enviou 56 dessas brigadas, com 2.500 médicos, a 40 países do mundo todo. Cuba é exemplo de solidariedade internacional. E isso é o que todos os povos deviam estar exigindo. Vacina já e para todos. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, querida Márcia Chueri, direto de Cuba. E outra companheira também que colabora com a gente é a Ilka Oliva Corado, que é poetisa guatemalteca, vive nos Estados Unidos e contribui aí com a coluna Crônicas de uma Inquilina. Vamos ver ela lendo mais um de seus poemas. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Hoy les voy a leer un poema del poemario Agosto, publicado por Ilka Editorial. Sonreírle a la vida con sus tantas espinas, abrir la puerta y salir, a encontrar la premura de la noche y su bruma, saludarla y compartir, el ocaso disuelto, los sueños dispersos, la nostalgia de sentir, los dolores que queman, las heridas vivas, el silencio dormido, la bala que mató, la niña que llora, la inmigrante que murió. Pensar que resiste, la lluvia seca que el jardín floreció, sonreírle a la vida con la triste mirada de las aguas saladas ahogadas en el corazón, sonreírle aunque duela, en su alegría agridulce, evocarla y nombrarla, existencia lozana, sonrisa temprana que a los idos abrigó. Les saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense e hasta la próxima. Obrigado, Ilka. Valeu pelo mais um dos seus poemas em Crônicas de uma Inquilina. Na Argentina, a polícia também é extremamente violenta como aqui no Brasil. Talvez não da mesma intensidade, porque é difícil competir com a polícia brasileira, né? Mas uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, né, é a respeito do chamado feminicídio, que é uma expressão que até mesmo serve para encobrir, né, a opressão sobre as mulheres. Feminicídio nada mais é do que o assassinato de mulheres, né? E a gente sabe que isso daí é uma coisa inerente ao sistema no qual a gente vive. E no Brasil especificamente, né, alguns dos principais responsáveis por isso são os organismos do Estado, como é o caso da polícia, né? Polícia que a gente sempre martela que é um órgão de repressão do povo pobre e trabalhador e das mulheres também, né? Tanto é que recentemente na África do Sul, por exemplo, vários conjuntos de mulheres, né, mulheres se uniram para fazer treinamento armado, né, em academias, tudo mais, porque elas, diante dos abusos, né, das violências que sofriam, não chamavam mais a polícia porque sabiam que isso daí não ia resolver absolutamente nada. E pelo contrário, como a gente vê aqui no Brasil, principalmente nos bairros populares, nas favelas, né, quando a polícia intervém,
é para violentar ainda mais as mulheres. Na Argentina, a situação também é mais ou menos assim. Tanto é que, segundo levantamentos recentes, 1 em cada 5 mulheres assassinadas foram assassinadas pelas forças de segurança do país. E a gente tem uma reportagem sobre isso do Brasil de Fato. Vamos ver. Só neste ano, a Argentina já contabiliza 56 casos de feminicídio. Segundo o Observatório Mumala, só em janeiro, 12% desses crimes foram cometidos por agentes da Força de Segurança. O assassinato de uma jovem de 18 anos na cidade de Rojas, em Buenos Aires, no dia 8 de fevereiro, impulsionou novos protestos do movimento Ni Una Menos. Úrsula Bailo foi assassinada pelo ex-namorado Matias Ezequiel Martínez, oficial da polícia bonaerense. La conclusión que sacamos, analizando las características de la represión estatal y de la violencia machista y patriarcal, es que cuando estos dos elementos se intersectan en un mismo individuo, se potencian. 1 de cada 5 femicidios es a la vez una situación en la que un miembro de una fuerza de seguridad asesinó, y el 90% de las veces con el arma reglamentaria. Cosa que não ocorre com nenhum outro tipo de ocupação ou ofício. Úrsula teria feito pelo menos 18 denúncias contra Matias, mas só 3 foram registradas. O botão do pânico solicitado pela vítima chegou apenas 2 dias depois do seu assassinato. Durante os protestos pacíficos de familiares e amigos, a mesma força policial disparou contra uma amiga de Úrsula que quase perdeu um olho. El caso de Úrsula puso sobre el tapete nuevamente la responsabilidad del Estado y todas las instituciones, porque se mostró el no accionar de la justicia, la policía, como vos decías, y también el gobierno en relación a las políticas. Hemos escuchado no solamente a Bernie decir que no sabía por qué se responsabilizaba a la policía, sino que además el accionar de la policía cuando los familiares y amigas y amigos de Úrsula salieron a manifestarse, a pedir justicia, la respuesta de la policía fue la represión. Desde 2018, todos os poderes do Estado da Argentina devem ser capacitados em políticas de gênero, através da Lei Micaela. No entanto, seriam necessárias medidas mais abrangentes para combater essa categoria de feminicídio. Claramente es necesario tomar medidas específicas como el registro de casos, el monitoreo, que haya un diálogo estrecho con las áreas de género del Poder Ejecutivo y también con el Poder Judicial. Y también consideramos esencial fortalecer las capacitaciones y transformar la cultura que está muy presente en las instituciones policiales, porque históricamente fueron guiadas por una idea de que intervenir es intervenir a través del uso de la violencia. Na semana passada, a ministra de Mulheres, Gênero e Diversidades, Elizabeth Gomes Alcorta, repudiou a falta de assistência às denúncias de Úrsula Bailo e anunciou a criação de um conselho federal. El presidente resolvió crear un Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios, transfeminicidios, que invite a participar a todas las provincias, entendiendo que uno de los principales déficits que hemos encontrado para poder reducir justamente los femicidios es la ausencia de una coordinación interinstitucional que pueda garantizar justamente un abordaje integral e eficaz. A demanda social é que as respostas cheguem mais rápido e de maneira mais concreta. A principal reivindicação feminista reforçada nos últimos protestos do Ni Una Menos é declarar a violência contra mulheres e dissidências como estado de emergência nacional e destinar recursos adequados para atender as denúncias. Na Argentina a situação também é grave, né, contra as mulheres. No entanto, ao contrário do que acreditam, né, muitas, como a gente viu na reportagem, e é uma crença que tem aqui no Brasil também, né,
e de que essa violência aí seria produto do indivíduo, né, isolado. Aí seria uma mistura de machismo com patriarcado, com misoginia e machismo institucional, e já que a pessoa é policial, então junta tudo isso e faz com que ele assassine uma mulher. Não é assim, né? A gente sabe que, na verdade, é uma política de Estado, as corporações policiais, né, sendo o órgão repressivo do Estado, têm em sua natureza, né, a função principal de oprimir, reprimir, esmagar a população pobre, negra aqui no Brasil, as mulheres, né? Então, é uma política de Estado, né, que está orientada aí a esmagar os setores populares por ordens da burguesia. E não é capacitando policiais, como foi feito na Argentina, né, em políticas de gênero, que isso daí vai ser efetivado, né? Porque se não é uma coisa dos indivíduos, e sim uma coisa da própria organização da polícia, né, isso daí só vai ser feito com uma intervenção radical nas próprias estruturas da polícia, que é, no nosso caso, né, a gente reivindica a dissolução da polícia. E as argentinas, né, como também as brasileiras, e aqui o povo brasileiro em geral, a esquerda, na verdade, né, brasileira em geral, acredita que é minimamente eficiente você recorrer ao Estado para resolver essa situação, mas essa violência é praticada justamente pelo Estado, né? Como que o Estado vai resolver isso? Não dá para fazer isso, teria que ser por fora do Estado, organizando, né, as mulheres. E as mulheres argentinas, né, a gente viu nas imagens aí, têm saído nas ruas, tudo, o que, pelo menos nesse sentido, né, indica, né, o caminho da luta, né, das mulheres em geral, que é justamente se organizando entre si, unindo-se à classe trabalhadora, né, às classes populares oprimidas nas ruas. A gente viu aí que protestos não gigantescos, né, mas com um número razoável de pessoas no meio da pandemia, mas com todas as medidas aí de prevenção, as argentinas saíram nas ruas para protestar contra isso, né? O que mostra que é possível, né? E que as mulheres brasileiras podem fazer isso daí também, até porque daqui a pouco está chegando o 8 de março, né? Mas isso daí vocês podem ver melhor nos programas de domingo à noite na Céu TV, que é o TV Mulheres, né? Que é dedicado especificamente a respeito desse tipo de assunto. Bom, vamos falar da Venezuela, né? Vamos, para introduzir o assunto, exibir outra reportagem do Brasil de Fato que fala da questão econômica, da crise econômica na Venezuela, e depois a gente começa a comentar o que está acontecendo no país. Bem-vindos à rua de $1, exatamente. Aqui tudo custa $1, desde verdura até hambúrguer e outro tipo de produtos processados. Esse é um dos reflexos de uma sociedade que vive uma dolarização forçada e desordenada. Afinal, não foi uma medida determinada pelo governo, senão uma alternativa a uma situação e uma deformação da economia gerada pela crise atual. A Venezuela, em 2020, 61% das transações comerciais foram realizadas em moeda estrangeira, segundo uma investigação, uma pesquisa da empresa Data Analysis. Já o governo diz que essas transações, na verdade, representaram apenas 20% no ano passado. O fato é que a moeda estadunidense tem sido a alternativa para os venezuelanos em relação ao Bolívar soberano, a moeda nacional, que nos últimos 5 anos desvalorizou 866.000%. Nesse cenário de hiperinflação, a gente veio para cá, para o bairro El Valle, a 1 quadra do metro, saber como que as pessoas conseguem manter os seus produtos com qualidade e custando apenas $1. Para mantener el precio hacemos, como dicen los mexicanos, de tripas corazones.
se baja la cantidad, más no la calidad, porque si pierdes la calidad, pierdes la clientela. Prácticamente obligamos a la gente a llevar más cantidad de productos para poder redondear el dólar, pues. Sí, el movimiento es igualito, porque la gente no deja de comer, tiene que comprar su producto para llevarlo a la casa. Aproximadamente este negocio tiene 15 años con nosotros aquí, por la comunidad. Después que vino la pandemia, nosotros bajamos los precios a $1. Todas las hamburguesas, el combo de perro caliente, 2 perros calientes por $1, un pepito, $1, todo $1. No, ahí vamos, pues le compramos al mayor, porque somos ayudarnos nosotros, los trabajadores, y ayudar al pueblo, estamos con el pueblo. Aproximadamente aquí salen un sábado, son 500 perros calientes y 600 hamburguesas. La gente de la comunidad sabe lo que nosotros tenemos aquí, pues por eso es que las personas vienen bastante. Bueno, anteriormente tenía otro tipo de comercio, pero cada vez que iba nuevamente a surtir el local, ya la devaluación del soberano no me permitía nuevamente restituir los alimentos que vendía, pues. Entonces recurro a esta fuente de comida rápida para que, bueno, la gente al momento pueda comer algo sabroso, delicioso y económico. Y ahí hago una equivalencia para que salga más favorecida la comunidad, porque claro, en esto los ingresos para obtener ganancias no son muy bajos, pues. Y lo que hago es simplemente mantener, bueno, que me dé para el ingreso diario de mi comida, para mis muchachos, para mantener pues el salado diario, pues. Pero bueno, creo que sí se puede ir poco a poco y esto va a agarrar un rumbo más estable, pues, porque de verdad que esta economía tiene que cambiar porque no se sostiene. Bom, o principal responsável, né, pela crise econômica na Venezuela, como a gente já vem falando há muito tempo, né, e o que a imprensa burguesa esconde, é o bloqueio econômico do imperialismo contra o país, né? O bloqueio econômico que foi imposto no início, né, do primeiro governo do Nicolás Maduro, ele está no segundo governo, e que se aprofundou a partir de 2015, né, quando o Barack Obama, com o Joe Biden como vice, considerou a Venezuela, em um decreto governamental, como uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos, a própria segurança nacional dos Estados Unidos no hemisfério. De lá para cá, o bloqueio econômico só aumenta. O Joe Biden, né, ascendeu agora à presidência dos Estados Unidos. Uma parcela da esquerda acredita que ele vai tratar a Venezuela melhor do que o Donald Trump tratou. O Joe Biden faz uma demagogia. Em um primeiro momento, ele até esboça, né, que pode ter relações melhores com a Venezuela ao relaxar um pouquinho apenas as sanções contra o país, mas ele já começa a indicar que, na verdade, o seu serviço é para derrubar o governo do Nicolás Maduro de uma maneira mais inteligente do que o Donald Trump estava tentando, até porque a forma como o Donald Trump tentou não deu certo, né? Os funcionários do Joe Biden se reuniram em fevereiro em Bogotá com autoridades colombianas. A Colômbia, né, é o principal agente do imperialismo norte-americano na América do Sul contra a Venezuela, e também com opositores da direita golpista venezuelana. Nessa reunião, eles discutiram a respeito das sanções, vão diminuir um pouquinho apenas em algumas questões as sanções econômicas contra a Venezuela, que são a principal ferramenta do bloqueio econômico, no entanto, vão mantê-las, né? Além disso, se decidiu que um caminho-chave para desestabilizar a Venezuela é a partir do poder eleitoral, o CNE, Conselho Nacional Eleitoral. Até porque o chavismo é predominante nas eleições venezuelanas, né? Em pouco mais de 25
eleições, desde que Hugo Chávez chegou à presidência, o chavismo perdeu apenas 2, né? Além disso, o CNE ele é composto por membros que são minimamente legalistas, constitucionalistas, né, que não estão vendidos para a direita golpista. Então, a função, nesse sentido do imperialismo e dos seus membros, é comprar, né, é aliciar, é corromper esses membros do CNE e, quando não puder, trocá-los por agentes do imperialismo no judiciário venezuelano, como acontece aqui no Brasil, né? Além disso, nessa reunião também foi discutida o ataque à Venezuela a partir da Guiana, né? A Guiana, que tem um conflito territorial com a Venezuela pela região do Essequibo. O Essequibo é uma região grande territorialmente que pertence oficialmente à Guiana, mas que desde 1966, quando a Guiana conseguiu sua independência da Inglaterra, vem sendo disputado entre a Venezuela e a Guiana, e o imperialismo, né, principalmente nos últimos anos, está do lado da Guiana para desestabilizar a Venezuela, porque a região do Essequibo também é uma região chave para a produção de petróleo. O Essequibo é uma região riquíssima nesse recurso natural, tanto é que empresas norte-americanas, britânicas, francesas, etc., como é o caso da ExxonMobil, vêm ali controlando, guiando o governo da Guiana para explorar petróleo em benefício dos grandes monopólios e, ao mesmo tempo, atacar a Venezuela. Ainda relacionado às riquezas naturais, né, nessa reunião foi decidido que se dará atenção especial ao arco petrolífero do Orinoco, que pertence à Venezuela, né, e é a principal fonte aí de renda petroleira do país governado por Nicolás Maduro. Esses ataques virão principalmente, né, já que o governo Biden é um governo identitário, né, através da demagogia ambiental. Os venezuelanos não protegem o meio ambiente, estão ali explorando o petróleo, isso daí vai acabar com a natureza, tudo mais. Isso daí já começou na imprensa norte-americana, quando o jornal Washington Post publicou uma reportagem intitulada "O mundo deve atuar para deter a destruição ambiental da Venezuela", né? A gente viu muitas vezes isso daí, né, a preocupação com o meio ambiente, inclusive no Brasil, né, o próprio Joe Biden, no ano passado, nas eleições presidenciais contra o Donald Trump, no primeiro debate, ele falou o seguinte, que o Brasil ele deveria cuidar da Amazônia, e se não cuidasse da Amazônia, ele poderia impor sanções, inclusive, ao Brasil. Ficou escuro até aqui, diante do tema tão tenebroso, né? Agora sim, agora já está um pouquinho mais alegre. E o imperialismo utiliza, né, grupos ambientalistas, até mesmo comunidades indígenas, financiando algumas de suas lideranças, ONGs, né, para atuarem nessas regiões contra projetos minimamente desenvolvimentistas de governos nacionalistas, como foi o caso do PT, como foi o caso do Rafael Correa no Equador, do Evo Morales na Bolívia, e o que pode acontecer agora com o governo do Nicolás Maduro na Venezuela, com relação ao arco mineiro do Orinoco, né? E, por último, utilizando a própria Colômbia, né, como um agente ali de desestabilização da Venezuela, principalmente em atividades na fronteira com a Venezuela. Curiosamente, né, também em fevereiro, o governo colombiano anunciou a criação de uma força-tarefa, que na verdade são milícias compostas por 7.000 membros que vão atuar justamente na fronteira com a Venezuela, sob a justificativa de combater o narcotráfico e também o grupo guerrilheiro
ELN, o Exército de Libertação Nacional, assim como dissidentes das Farc que mantêm uma luta armada no país, podendo inclusive invadir território venezuelano, né, o que já liga o alerta aí para as autoridades de Caracas. Isso daí está sendo planejado, né, e já vai ser colocado em prática pelo governo humanista, progressista, democrata, né, até mesmo de esquerda do Joe Biden. Além disso, né, a Venezuela também vem sofrendo pressões aí do imperialismo europeu, né? A União Europeia impôs a segunda rodada de sanções contra o país, agora em fevereiro, e nessa última rodada de sanções, 19 funcionários do Estado venezuelano foram sancionados pela União Europeia, o que motivou, né, o anúncio do chanceler venezuelano Jorge Arreaza, em nome, né, do presidente Nicolás Maduro, a considerar a embaixadora da União Europeia em Caracas como persona non grata, né, e expulsou ela da Venezuela. Em contrapartida, a União Europeia fez a mesma coisa, né, considerando como persona non grata o representante de Caracas em Bruxelas, o que mostra que o imperialismo europeu, né, ele continua também, assim como o norte-americano, atacando a soberania da Venezuela, violando sistematicamente a soberania nacional da Venezuela. Por sua vez, né, o Nicolás Maduro ele tem demonstrado, né, como é o caso da própria expulsão da embaixadora da União Europeia, um posicionamento um pouco mais deslocado à esquerda, né, diante de toda essa crise. Tanto é que, recentemente, né, ele fez um vídeo homenageando os 173 anos da publicação do Manifesto Comunista. E ele, nesse vídeo, né, ele se considerou ali como um membro legítimo da classe operária, um motorista de ônibus, que realmente ele é a profissão dele, né? Ele foi motorista de ônibus, dirigente do Sindicato de Motoristas de Caracas, né? E reivindicou o legado do Karl Marx e do Friedrich Engels, o legado revolucionário e socialista, e chamou pela unidade das forças revolucionárias da América Latina na luta contra a burguesia e o imperialismo, uma posição muito interessante do Nicolás Maduro. E nós temos o vídeo que também está disponível aqui na CEL TV. Vamos exibir esse vídeo que vale a pena dar uma olhada. Bueno, mi saludo a todos los movimientos de intelectuales, partidos comunistas y editoriales de la izquierda mundial, que con motivo de los 173 años de la edición en Londres del Manifiesto Comunista se reúnen para celebrarlo con la difusión de la idea central de Marx y Engels. El Manifiesto Comunista, como se sabe, es el documento político, la declaración más importante en política de 200 años. Es un documento contundente, donde Marx y Engels exponen su visión del materialismo histórico y el desarrollo de la lucha de clases y del camino hacia el socialismo que la humanidad iría tomando como derivación de la lucha de clases. El materialismo histórico viene a ocupar un espacio fundamental desde ese momento del siglo XIX y lo sigue ocupando en el siglo XX. Sabemos toda la historia de batallas contra el imperialismo, la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por Lenin y todas las batallas que se dieron, la Revolución China, la Revolución Cubana, la Revolución Vietnamita. Y ahora en el siglo XXI, las ideas de Marx y Engels por la humanidad siguen con una gran vigencia ideológica, política, programática. Ideas que debemos traer al presente directamente, revisando algunas ideas precisamente
Decía Marx y Engels hace 173 años, las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. Es así y ha sido así. En particular en Venezuela, la revolución bolivariana ha sido la conjunción de las luchas de clases históricas acumuladas durante 500 años de lucha contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo y contra todas las formas que la burguesía y la oligarquía ha adquirido para ejercer su dominación, su poder en nuestra patria y en toda la región latinoamericana y caribeña. Nuestra revolución bolivariana ha asumido desde el principio, con el comandante Hugo Chávez, las ideas fundamentales de Marx y Engels, la idea del materialismo histórico, la idea de la dialéctica materialista y la idea de la búsqueda de la utopía posible, de la utopía concreta hacia el futuro de una humanidad con un socialismo con particularidades de acuerdo a todas las regiones y países y culturas del mundo. Nosotros enarbolamos con mucha fuerza a 173 años de este documento fundamental de la historia de la humanidad, enarbolamos las ideas de la lucha revolucionaria, de la lucha de clases por una sociedad superior, una sociedad más humana, donde la clase obrera, lo digo como orgulloso miembro, militante de la clase obrera venezolana, lo digo como obrero, lo digo como conductor de autobús, como luchador sindical, como luchador de la clase obrera venezolana. Lo digo, lo más importante es agrupar y unir las fuerzas. 173 años después debemos decir, debe privar el espíritu unitario, abarcador, incluyente, amplio de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias, que buscan el socialismo en la humanidad. Debe privar el encuentro y el reencuentro, sin sectarismo de ningún tipo, sin dogmatismo de ningún tipo, construyendo de acuerdo a la realidad concreta, la teoría concreta de la lucha de clases y la lucha por el socialismo en cada país y en cada región. Es fundamental. Recojo también del manifiesto comunista reflexiones importantes hacia la clase obrera como clase fundamental de los procesos de cambio hoy en el siglo XXI en todos los países del mundo, sin lugar a dudas. Decía Carlos Marx y Federico Engels hace 173 años. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades, rompían todo el aislamiento de siglos y siglos de las clases trabajadoras. Y continúa el manifiesto diciendo, y basta ese contacto para que muchas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Pero toda lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los habitantes de las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, tardaron siglos en establecer, los proletarios modernos con los ferrocarriles la llevan a cabo en unos pocos años. Era otra realidad del siglo XIX, pero ya descubrían la esencia de la importancia de los medios de comunicación para unir a la clase obrera en sus luchas por la justicia, por la humanidad, por el socialismo. Así que hoy nosotros tenemos esta vía de comunicación. Reforcemos las maneras de comunicación,
entre nuestros movimientos políticos, entre los intelectuales, entre los partidos, entre las editoriales, entre las fuerzas de la renovación mundial, para que podamos unir las luchas del presente y articular las victorias del futuro. Desde la Venezuela bolivariana, la Venezuela rumbo al socialismo, desde la Venezuela chavista, les digo, amigos y amigas del mundo, aquí estamos en una trinchera de la lucha de ideas, de la lucha de la humanidad, victoriosos, de pie y tendiendo la mano a la unión de todos los movimientos del mundo. Otro mundo es posible. 173 años y la lucha continúa e avança. Muitas graças. Bom, uma última notícia a respeito da Venezuela. O Conselho Político da ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, exigiu o fim das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos à Venezuela. Desde 2015, né, como eu falei, quando essas sanções se agravaram, a Venezuela tem perdido 30 bilhões de dólares por ano só por causa dessas sanções. Cuba, por exemplo, né, que também sofre um bloqueio econômico dos Estados Unidos desde 1961, perdeu até hoje 114 bilhões de dólares, né? E a Venezuela somente desde 2015, 30 milhões por ano. Significa 30 bilhões em 2015, 30 bilhões em 2016, 60 bilhões. 2017, 2018, 120 bilhões. 2019, 150 bilhões. E 2020, 180 bilhões, que já é mais do que o bloqueio econômico que Cuba sofre há mais de 50 anos, para a gente ver o tamanho do estrago que os Estados Unidos estão fazendo ao povo venezuelano. Obrigado aqui a todo mundo que acompanhou o nosso programa, Arthur Freitas, Elizabeth Novi, Adriano Teixeira, Flávio Coelho, todo mundo que assistiu. Valeu a você também que não comentou, mas assistiu aqui o nosso programa. Fique agora com o Quarto Caderno, podcast de cultura da COTV. Logo em seguida, às 4 da tarde, tem a análise política na TV 247, com transmissão simultânea ao vivo aqui na COTV, com Rui Costa Pimenta, debatendo os principais temas da semana, com polêmicas, tudo mais. E às 7 da noite, na plataforma da Universidade Marxista, tem a 13ª aula do curso, que foi o Stalinismo, uma análise marxista. Corre lá para assistir e para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito no nosso curso. A gente volta na próxima terça-feira, às 2 da tarde. Até mais.